Rodrigo hoje publicou uma matéria mais cedo com novidades do estádio do Flamengo, né? Tem um setor popular sendo planejado. Rodrigo, explica pra gente quais são as ideias do Flamengo, o que seria esse setor popular, enfim, tudo que o Flamengo pensa para mais esse capítulo do estádio aí que vai chegando mais perto. Essa informação foi publicada primeiro no... Publicada não, né? Foi revelada pelo Rodolfo Landim na entrevista que ele deu para o podcast do Fala João Guilherme, né? O apresentador que hoje ele está na Paramount, né? Mas no canal dele. E aí ele falou sobre essa questão de ter os dois setores populares e foi buscar mais informações de como a ideia de que eles gostariam que funcionasse. Primeiro, deixar claro, não tem ainda projeto básico, então você não tem, vai ser desse jeito e está tudo certinho. Porque você tem uma ideia de como eles gostariam que fosse. Seriam 2 setores sem assentos, ou seja, todo mundo em pé, e contínuos, ou seja, você viria desde baixo, de trás do gol, os 2 no fundo do campo, ou seja, atrás do gol, e os 2 vindo lá de baixo, perto do gramado, até lá em cima, direto, sem ser uma arquibancada por nível, né? Que é muitas vezes que a gente vê no estádio, que o Flamengo tem intenção de fazer um estádio de 75 mil, 80 mil lugares, é normal você ter vários níveis, mas você ter seriam 2 arquibancadas contínuas nos fundos do campo, uma maior do que a outra, provavelmente uma vai cumprir o papel que hoje é do setor norte do Maracanã, mas vai ter uma grande diferença. Se você olhar o que é o Maracanã, quer dizer, do que é a ideia hoje, né? Porque precisa passar na prefeitura, os caras aprovarem, pode fazer isso e tal. Mas o Maracanã é um estádio que se estende muito, ele é muito. Ele ocupa muito espaço, ele tem um terreno maior, então o declive da arquibancada ela é mais suave. O que o estádio que o Flamengo vai fazer vai ter que ser mais vertical. Vai ser a inspiração que o Landim comentou, é a história da muralha amarela lá do Borussia Dortmund. Não significa que vai ser no estádio igual. A lógica é que é essa de ter uma arquibancada contígua, que você tem de cima a baixo, e aí, no Brasil, por exemplo, você precisa ter guarda-corpo. As pessoas esquecem isso, mas na regra no Brasil, se não tiver assento, você precisa ter aquela... O que é o guarda-corpo? Aquele pedacinho de metal que fica na frente para você não cair todo mundo e parar lá embaixo quando... Imagina, o estádio vertical, dá aquela alucinação num gol, lá vai parar todo mundo lá embaixo, né? Então, certamente teria um negócio desse, mas a ideia, eu acho que é uma ideia bem boa. Se conseguir ser feito isso, se a gente olhar as arenas mais modernas, né, que foram feitas do Corinthians, do Palmeiras e tal, o do Corinthians tem um pouco essa lógica do fundo do gol, uma torcida mais próxima do estádio, mas não é uma tão grande, né? Não vai lá no alto, como é essa ideia pensada para um estádio de 80 mil, e em outros a gente não vê isso. Então, eu acho que se conseguir recuperar esse aspecto dessa pressão no fundo do gol, e não que não tenha no Maracanã, tem. Ontem, inclusive, a torcida teve um papel importante, né? Ficou cantando ali no fim do jogo e durante o segundo tempo e tal. Mas eu acho que você traria um... E, inclusive, eu acho que pensando junto aí, Luísa, já para o futuro, deveria se pensar no setor ali que você tivesse uma fidelidade. Quem fosse mais ao estádio tinha mais possibilidade de entrar nesse setor, porque aí você botava efetivamente quem é a pessoa que por hábito vai ao estádio sempre e, portanto, vai exercer maior pressão ali nos fundos do gol. Mas eu acho que é uma ideia boa, vamos ver se dá para executar quando o projeto sair e efetivamente for para o papel, né, e for desenhado em relação às regras da prefeitura. Vamos esperar um pouco. O estádio próprio é uma possibilidade que o Flamengo tem, eu diria que é uma oportunidade que o Flamengo tem de melhorar o sócio-torcedor, que hoje é muito ruim e também não consegue englobar muita coisa, porque, enfim, eu acho que não dá para... O Flamengo não consegue fazer como outros clubes fazem, que é garantir o ingresso em algumas categorias, por exemplo, só dar um desconto. Vejo hoje como um sócio-torcedor que não tem muitas vantagens assim, tirando o poder comprar o ingresso antes dos outros. Então, pode ser uma oportunidade aí também para fidelizar e para botar a galera que está sempre nos jogos ali no setor mais disputado, né? O Landim fala muito sobre a muralha amarela do Borussia Dortmund, que é um exemplo que eu acredito que o Flamengo vai seguir. Eu vi uma pessoa no Twitter até perguntando se sobre as fotos divulgadas no projeto se tem algo real ou se é só Não. simulação. Por enquanto é só uma É um simulação, né? genérico. Vai ser algo bem sério. Os escritórios de arquitetura fazem um genérico, o que você dá é para ter uma ideia de como a área em volta seria aproveitada. O estádio em si, não é esse o desenho. Isso aí é uma coisa
Me disseram que, inclusive, esse design é básico ainda, né? No sentido não do estádio, mas o desenho todo. Mas não vai ser esse desenho. Mas a gente pode esperar essas características aí, estádio bem vertical, que o espaço é curto, essas arquibancadas populares no fundo, essa é a lógica e concordo contigo, pode melhorar o sócio-torcedor. Essa coisa da fidelização do jogo, o Corinthians, por exemplo, já faz. Então, você tem, e eu acho o sócio-torcedor do Corinthians não é exemplo, inclusive dá muita, a receita é muito baixa e tal, mas nesse aspecto eu acho que eles acertam, que o cara que vai mais a jogo soma pontos para dentro da categoria dele para ter prioridade para compra de ingressos, e o normal em todo lugar, que é cartão de crédito, fidelidade, essas coisas, como acontece em tudo quanto é consumo que a gente faz. É verdade. O setor popular já era um desejo do Flamengo tem algum tempo, no Maracanã era meio impensável, porque, além de tudo, ainda tinha a licitação em andamento, né? O Maracanã nem era do Flamengo. E lá não está no projeto, Luiz. Tirar o Maracanã não está. Eu já conversei com as pessoas que fazem a gestão atual. Não existe essa ideia de tirar os assentos no Maracanã. Até por conta de banheiro, de tudo, todos os lugares ali no Maracanã já foram pensados exatamente para o que Isso. tem hoje, né? Não tem como aumentar a capacidade, porque aí demandaria muito mais do que pode ser feito. Rampa, todas essas coisas, acesso, tudo é feito para aquela quantidade de gente. O que me explicaram é o que adianta tirar o assento se vai continuar a mesma capacidade. É. O Landim que falou que vai pagar o estádio no Pix, né? Praticamente. Tem o dinheiro em caixa, o leilão ali, né? Na verdade, não a construção do estádio. Mas pro leilão, ele deu essa entrevista no final da semana passada, no podcast do João Guilherme, e aí falou, deu várias informações sobre o estádio. Se puder repassar aí algumas novidades, além dessa do setor popular que você pegou aí nessa entrevista, que aí os torcedores já ficam bem atualizados do que temos de estádio. Vamos lá, essa história do Pix, é claro que é uma forma de É uma linguagem, né? Mas o valor do terreno está gerando aí entre 140 e 180 milhões, a gente vai ter que ver o edital de licitação, mas o Flamengo tem caixa, o último balanço ali, que é do primeiro trimestre, tinha 130 milhões, e tem a venda dos apartamentos do Morro da Viúva, que são aqui na esquina de casa, virando a curva aqui, e que eles têm uma ideia ali de uma receita acima de 100 milhões, não vendeu pelos preços iniciais e tal, então por isso que ele diz que tem o dinheiro para dar o valor ali em cash. Eu não sei como é que está o caixa agora, pode ser que tenha dado uma preenchida a mais, o Flamengo teve um adiantamento de TV da Globo, referente ao contrato de 2025, então pode até ser que ele esteja se referindo a isso. Então, sim, ele teria dinheiro para pagar em cash. O valor do estádio que ele falou lá, que era já que a gente já tinha apurado, já tinha até publicado, que é entre 1,5 bilhão e 2 bilhões, é um cálculo ainda básico no seguinte sentido: o cálculo internacional que se faz de assento é de $5.000 por assento. Você multiplica por 80 mil, vai dar 2 bilhões. Então, é meio por aí. Só que vai ter um monte de circunstâncias aí que a gente não sabe como vão afetar. A obra a gente sabe como começa e não sabe como é que acaba, né? Imagina uma obra desse tamanho. Você vai ter que ver como que vão ser as licenças, a descontaminação daquele terreno, que foi um terreno industrial durante muito tempo. Já me falaram que tem uma questão do lençol freático ser muito baixo, né? Então você também, isso não é que inviabiliza, mas encarece a obra. O fato do terreno ser curto, pequeno, também encarece a obra. Então, eu não estou falando que vai ser mais caro que isso, eu sei um valor referência que ele falou e que faz sentido dentro dessa lógica de construção, mas vai acontecer muita coisa ainda nesse projeto para a gente saber o valor de fato, mas o clube ele entende que já tem uma forma de se financiar via naming rights, potencial construtivo que pode ser aprovada aí essa lei pela prefeitura, e vai ter muita gente que vai remar contra, né? A gente já viu as reações na semana passada, pode esperar aí que vai ter político, advogado entrando na justiça para tentar barrar, e vai acontecer muita coisa ainda nessa história. O Hugo perguntou quando vai ser o leilão, ainda não tem data, né? Ainda não tem Não, que mas esperar. era próximo, não ia demorar muito não, talvez em julho já aconteça, talvez demore mais um pouco, mas não é uma coisa, isso não é demorado. Lembrando que o Flamengo espera até outubro, mais ou menos, já ter tudo ali resolvido para no ano que vem já dar início a essa obra.